Estamos ao vivo. Bom dia a todos. Sejam muito bem-vindos a mais uma live semanal. Não sei se você perdeu a live passada, mas eu trouxe para vocês, né, essa possibilidade da gente conversar todas as semanas sobre, sobre algum tema relacionado à vivência do relacionamento. Então, nós vamos hoje falar sobre um tema muito importante que eu abordo nos meus atendimentos, que é a inteligência, até colocando aqui para vocês nos comentários, que é a inteligência emocional no casamento. Então vamos lá, sejam bem-vindos, podem chegar. Se vocês estiverem me ouvindo bem, me avisem aqui nos comentários, por favor. Olha só, o pessoal que participou do acampamento esses dias, né? Sejam bem-vindos. Não pude estar com vocês, mas estive em oração. Me avisem aqui se o áudio está ok, se a imagem está ok, por favor. Vamos lá. Sejam bem-vindos, pessoal que está chegando. Compartilhe esse vídeo, compartilhe essa live para quem você acha que precisa entender sobre esse tema que a gente vai abordar, que é inteligência emocional no casamento. Ah, Lucas, mas eu não sou casado, eu não sou casada. Eu posso participar? Você deve participar. Porque aqui nós vamos falar sobre alguns fatores relacionados à inteligência emocional e você pode abordar isso, aplicar isso no seu relacionamento atual, no seu trabalho, na sua família e qualquer área que você desejar. A gente vai falar aqui sobre alguns pontos de forma especial relacionadas ao casamento em si, mas você pode aplicar de acordo com a sua realidade. Então, por favor, comentem aqui como é que está o áudio, né? Já começamos os comentários aqui sobre a realidade do casamento de algumas pessoas. Não se preocupe que a gente vai tentar trazer todos os pontos que possam te ajudar a ter um relacionamento sem caos, um relacionamento em paz, que eu acho que todo mundo aqui quer, tá bom? Vamos lá. Eu queria começar essa live falando um pouco sobre um, um tema, né, uma história que aconteceu há muito tempo atrás. Acredito que vocês conheçam a história de José do Egito. Vocês conhecem a história de José do Egito? Vamos lá. Quem foi José do Egito, né? José do Egito, ele, vamos cortar aqui a história, né? Ele é filho de Jacó, né? Da descendência de Abraão, Isaac, perdão, Abraão, Isaac e Jacó. E José, ele já nasceu na velhice de Jacó. Então, ele era muito querido por seu pai, porque ele nasceu no período da velhice, né? E os seus irmãos ao redor, né, os irmãos que conviviam com ele, sentiam inveja, sentiam um certo ciúme dessa relação de Jacó com José. E aí José, certo dia, saiu com seus irmãos e eles planejaram a sua morte. Então planejaram a morte de José, porque ele era mais querido, né, pelo pai do que os outros irmãos. O que que acontece? Eles no momento ali de organização do processo, não, vamos, como é que a gente vai fazer? Eles decidem então não matá-lo, mas vendê-lo como um escravo. Então eles jogam José numa espécie de buraco, numa cisterna, para que ele pudesse ser morto, mas aí acaba que eles se arrependem dessa decisão e decidem vendê-lo como escravo. E aí, depois disso, José é levado ao Egito, né? Vive como escravo, é preso, passa anos e anos e anos nessa realidade e em um certo dia, né? Ele é chamado pelo faraó. Ah, só um detalhe: os irmãos de José levaram a notícia para o pai dizendo que José tinha morrido, né? Mas na verdade tinha sido vendido como escravo. Na época não tinha WhatsApp, né, para poder avisar, olha, pai, não morri não, tô aqui, né? Mas enfim, aconteceu deles falarem para o pai que José teria morrido. E José sofreu muito nesse período, né? José foi preso, como eu falei, José viveu como escravo. José estava vivendo de forma até mesmo decadente a sua vida. Até que um dia
ele, por ter uma habilidade sobrenatural de interpretar sonhos, ele foi chamado pelo faraó e lá ele percebeu que ele poderia ajudar o faraó. Então, ele interpretou um sonho do faraó e, a partir dessa interpretação, José também deu a solução para este sonho e faraó o nomeou como governador do Egito. E ele governou por décadas e décadas lá no Egito. Por que que eu estou contando essa história? Porque em algum momento, teve um momento depois, né? Porque em uma das interpretações desse sonho que o faraó teve, é que haveria um tempo de grande penúria, não teria, as terras estariam férteis, não teria plantio, não teria colheita. E nesse período, quando começou a acontecer isso, a família de Jacó, né? Os irmãos de José, eles começaram a passar fome, passar necessidade. E eles foram aonde? Recorrer aonde? No Egito. Chegando no Egito, olha que louco. Chegando no Egito, eles se deparam com um irmão governador do Egito. E eles não reconhecem de primeira, e José, ao ver os irmãos, o que que você acha que José fez? Aqueles mesmos irmãos que tinham vendido ele como escravo, que queriam a morte dele, o que você acha que José fez ao ver os seus irmãos? Bom, quando eu estava em oração esses dias, com essa passagem, inclusive, eu lembrei sobre esse tema. A reação de José, ela fala muito sobre inteligência emocional. Porque quando ele se deparou com aquelas pessoas que queriam a morte dele, que queriam se desfazer dele por inveja, por ciúme, por raiva, José olhou para eles, chorou profundamente, abraçou eles e demonstrou tamanho amor por meio daquele perdão, por meio de um coração que realmente era grato e reconhecia Deus em todas as ações. Esse é o primeiro exemplo de inteligência emocional. E uma frase, né, uma passagem que me deixou muito impactado lá na leitura, ele falava que José falou para os seus irmãos assim: olhe, não vos entristeceis, né? Não foram vocês que me enviaram para cá. Eu vim para o Egito adiante de vós para que a nossa descendência permanecesse. Porque se eu tivesse permanecido lá na casa de meu pai, vocês hoje, nós hoje estaríamos passando fome, nós poderíamos morrer. Mas como vocês, entre aspas, me venderam como escravo, hoje eu assumo a posse de governador do Egito, de governador de todas as terras, e vou manter a nossa descendência. Portanto, não foram vós que me enviastes para o Egito, mas foi o próprio Deus que me enviou para cá, para que a nossa descendência permanecesse. Se vocês tiverem um pouco de noção bíblica aqui, a gente percebe que a linhagem de Abraão, Isaac e Jacó, aí depois veio José, só por conta dessa realidade é que fez com que chegasse em Jesus. Porque Jesus era dessa descendência. José depois foi gerando os outros até chegar em Jesus. Se não tivesse acontecido isso na vida de José, talvez o restante da história da salvação não seria possível, entende? Só que José percebeu isso ainda em vida, logo no início do seu ministério, logo no início da sua missão. Ele não precisou passar o resto da vida amargurado, pensando naquilo. Não, quando ele se tornou governador, ele já entendeu. Foi Deus que me mandou aqui. Não foram os meus irmãos que fizeram algo de errado contra mim. Então, esse exemplo de inteligência emocional, de conseguir reconhecer os sinais ao seu redor, é o que fizeram José manter ali a linha, né, digamos assim, diante daqueles que queriam a sua morte. Hoje, nós vamos pegar essa história e vamos aplicar na sua vida. Nós vamos também entender o passo a passo para você desenvolver a inteligência emocional. E, por fim, vou dar uma orientação prática de como vocês podem resolver isso. Tá bom? Então, fique comigo até o final. Comenta aqui se você já conhecia essa história de José do Egito, se já conhecia, se não lembrava, se lembrou agora. Comenta aqui só para saber. Só comenta sim, se você já conhecia essa história, ou não, se você não conhecia essa história.
Vamos lá. Dando continuidade, a gente vai entendendo o quê? Dentro dos relacionamentos, há um grande problema que a gente percebe na vida de José. Um grande problema, seríssimo, que às vezes as pessoas têm excesso de passado, excesso de futuro ou excesso de presente. O que é o excesso de passado? É a própria depressão. Vamos traduzir assim. O excesso de passado é a depressão. O excesso de futuro é a ansiedade. E o excesso de presente é o estresse. E acaba que você não conseguindo manejar tudo isso dentro de um relacionamento, as crises começam a acontecer. Ou, se você tem um excesso de passado, você olha para as situações que aconteceram no passado, os traumas. Ah, meu marido me traiu, minha esposa me traiu. Na época do namoro, aí ele fala uma coisa que até hoje eu lembro. Esse excesso de passado vai sugando a tua energia dentro do teu relacionamento. Ah, não. Eu olho para o futuro, eu não vejo perspectiva. Essa pessoa, ela diz que vai fazer uma coisa, mas ela não faz. Fica adiando os planos. A gente tinha uma viagem, a gente quer ter filho, mas fica adiando essa chegada do filho. Ah, mas ele dizia que a gente ia se mudar e até agora nada, até agora nada. Você fica ansiando o futuro e começa a sugar a sua energia também do futuro. Mas também tem pessoas que vivem excesso de presente, né? Do presente. Ah, mas olha isso aqui, ó, ele fez isso, ele colocou a toalha em cima da cama. Ah, mas ele não levantou a tampa do vaso. Ah, mas não lavou a louça. Olha, essa mulher não arruma a casa. Olha isso aqui. Isso no presente, 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 presente. Você fica estressado. Estressado. E o casamento não vai para frente. Por quê? Porque você foi levando ali uma série tendo ali uma série de agentes estressores que vão sugando a tua energia, ou que são oriundos do passado, ou que são oriundos do futuro, ou que são oriundos do presente. O que é a inteligência emocional? Não é você não sentir as coisas. A inteligência emocional no casamento não é você não sentir as coisas. Não é você olhar para aquela realidade que o seu marido ou que sua esposa fez e dizer que você não sente nada. Não, não senti nada, né? Então, ele me traiu, mas eu não vou sentir nada. Ah, ele não fez o combinado, eu não vou sentir nada. Não, você vai sentir as coisas. A questão é como você administra a questão é como você administra esse sentimento, entende? Quando você olha para a vida de José do Egito, quando você olha para a vida de outros casais, quando você olha para a minha vida, né? Muita gente aqui olha para a minha vida, olha para a minha história, olha para o meu casamento, olha assim, acho que a gente não tem problema, acho que a gente não sente nenhum tipo de problema. Meu povo, a gente é gente, como diz o ditado, né? Nós somos seres humanos. É óbvio que nós sentimos essas dores. É óbvio que nós sentimos raiva, é óbvio que nós sentimos aquelas sensações de ira que nos querem empurrar para frente para querer brigar, digamos, com o outro. A questão não é o que eu sinto, a questão é o que eu consinto, entende? É vir aquela sensação e você conseguir administrar. José era tão bom administrador das suas emoções que lhe foi confiado uma nação inteira. José do Egito, ele era tão bom em administrar as suas emoções, ele demonstrou isso no encontro com os irmãos dele. Ele era tão bom em administrar as emoções que lhe foi confiada a administração de uma nação inteira. Tem coisas que Deus não confia a você hoje, porque você não é capaz nem de administrar as suas próprias emoções. Você precisa administrar suas emoções. Tem coisa, mas eu queria que meu casamento fosse diferente. Talvez você não fosse capaz de administrar essa nova fase. Ah, mas eu queria tanto um filho hoje. Talvez você não seja capaz de administrar um filho hoje. Estou dizendo que você nunca mais vai ter, mas eu preciso jogar luz na tua consciência para que você entenda que a sua vida, ela é reflexo daquilo que você é capaz de administrar. Se você é uma pessoa que vive totalmente desordenada, não busca amadurecer, não busca se conhecer, não busca a virtude, dificilmente você vai conseguir administrar qualquer coisa. Também tem um detalhe de pessoas que conseguem ser altamente eficientes em seu trabalho, altamente eficientes na sua organização pessoal, mas não conseguem ser eficientes em seus relacionamentos. Por que será? Porque dentro do relacionamento, a principal área que é ativada, que é trabalhada, é a parte emocional e afetiva. Então, se eu não consigo administrar as minhas emoções, se eu não consigo administrar os meus afetos,
eu nunca vou ter um relacionamento em paz. Eu nunca vou ter um relacionamento saudável. Ah, Lucas, é porque você não conhece o meu marido. Ah, Lucas, é porque você não conhece a minha esposa. Bom, se você continuar com esse discurso de apontar o erro do outro, já é um sinal claríssimo de que você não é é um sinal claríssimo que você não é uma pessoa que tem inteligência emocional. Porque a pessoa que é inteligente emocionalmente, ela olha primeiro para si, no que diz respeito às suas fraquezas, às suas dificuldades, as suas demandas interiores que precisam de desenvolvimento, tá bom? Tá fazendo sentido até aqui? Comenta aí o que é que você está entendendo, o que é que a gente já falou, né? Se está tudo certo, se o áudio está bom, se você está conseguindo entender, tá bom? Porque agora a gente vai partir para o passo a passo para adquirir inteligência emocional no casamento, tá bom? Ah, uma dúvida que as pessoas já colocaram aqui, se a live vai ficar salva. Como da semana passada, a live vai ficar salva durante 24 horas lá no meu canal do YouTube. Ah, Lucas, por que tu não salva aqui no Instagram? Por dois motivos. Primeiro motivo, que aqui no Instagram, se eu coloco a live salva aqui no Instagram, você não tem como pesquisar depois o nome, o título e etc. Então fica meio perdido ali, no meio de tantos conteúdos. O segundo motivo, né, da live ir para o YouTube, é porque você consegue adiantar com mais tranquilidade, você consegue acelerar o vídeo se quiser. Então você consegue assistir a live de forma mais tranquila. Então, se você quiser ver o replay, né, do passo a passo de tudo aquilo que a gente está conversando aqui, é interessante que você vá assistir o replay lá no YouTube, tá? Quando você quiser acessar a live, eu vou colocar, assim que acabar aqui a live, eu vou colocar nos stories como você pode acessar. Você vai lá no meu story e vai escrever vai escrever a palavra live, Live, né? Quando acabar a live, ela não está disponível ainda. Então, quando acabar aqui, que ela subir no YouTube, você vai escrever lá nos meus stories, responder, né? Live, Live, eu vou colocar lá o story para você responder, e aí você vai receber automaticamente o link dessa live aqui. Tudo bem? Então, quando você entrar, aproveite e se inscreva no canal também para receber outros conteúdos. Ok? Vamos lá. Agora vamos para o passo a passo para adquirir, né, inteligência emocional no casamento. Primeiro passo, né? Anota aí. Primeiro passo é o autoconhecimento. Santo Agostinho tem uma frase clássica que dizia assim, né? Conhece-te, aceita-te e supera-te. Bom, acabou que virou um jargão, né? Virou quase que um clichê repetir essa frase à torta e à direita, mas ela é uma frase de uma profundidade sem tamanho. A gente não consegue medir a profundidade dessa frase. Quando a gente vai falando sobre autoconhecimento, a gente acha que já se conhece demais. E na verdade não. Quando a gente falou sobre inteligência emocional, a gente não falou que é não sentir as coisas, mas é ter a capacidade de administrar aquilo que sentimos, tá? A gente vai buscando essa realidade, né, de buscar a vida, de buscar o autoconhecimento, de buscar uma vida digna dentro do relacionamento. A gente vai olhando para si e vai dizer, poxa, eu não sabia que eu era capaz de fazer isso. Realmente, você não sabia. Por quê? Porque você não se conhecia. Poxa, aconteceu tal coisa, e agora? Como é que eu vou administrar? É onde entra o processo de aceitação. E aceitação aqui não é dizer, ah, eu sou assim mesmo, então eu vou viver o resto da vida assim. Não. A gente aceita no sentido de nos acolhermos, de não desprezar. Poxa, eu estou sentindo isso aqui, mas eu não posso sentir isso aqui, eu não posso sentir isso aqui. Não, você pode sentir, você deve sentir, porque você é ser humano, meu Deus. Você deve sentir, porque você é ser humano. A questão é que você não pode parar na aceitação, você tem que superar. E como é que a gente supera? Aí vem aqui uma ferramenta que eu uso nos meus atendimentos, tá? Essa ferramenta ela é muito eficaz. Meus pacientes relatam grandes mudanças na sua realidade por conta dessa ferramenta. É claro que eu não vou conseguir trazer todos os aspectos detalhados dessa ferramenta, até porque eu trabalho essa ferramenta num processo de tratamento terapêutico completo, organizado e tudo. A depender do caso também a gente utiliza, mas eu vou trazer aqui para vocês e se você conseguir entender, você vai e adapta para a sua realidade, tá bom? Estão comentando que o som está baixo, tá? Se tiver baixo, tenta verificar o volume do teu celular, tenta verificar se está tudo bem, tá bom? Se possível, coloca um fone, mas não se preocupe. Quando a gente salvar a live,
o áudio vai estar corrigido, às vezes é uma questão de internet, às vezes é alguma questão da transmissão em si, mas no replay vai estar tudo certo, tá bom? Se você já estiver ouvindo, mesmo que esteja baixo, a gente vai continuar aqui até concluir, tá bom? Vamos lá. Vamos organizar aqui a questão do áudio, tá bom? Deixa eu só ver se eu consigo mexer em alguma outra realidade. Estão falando aqui, outras pessoas estão falando que tá ok. Então veja se não é a internet de vocês ou se é o volume do aparelho, ok? Ótimo, obrigado pelo feedback de vocês. Vamos lá para a ferramenta de inteligência emocional que a gente pode utilizar aqui. Vamos lá. Existe, né, dentro da realidade terapêutica e de relacionamentos que a gente chama de modus operandi da vontade. Lembra que eu falei que inteligência emocional não é sentir as coisas, não é não sentir, e sim saber administrar? Como é que eu administro as coisas na minha vida? Pela minha vontade. Olha só, na vontade humana é tão interessante que nem o próprio Deus toca. Nem Deus toca na nossa vontade, por isso que ele nos deu livre-arbítrio. Esse livre-arbítrio nos ajuda a tomar as decisões no que diz respeito àquilo que Deus nos dá de capacidade, de conhecimento, de realidades que nos ajudam a tomar as melhores decisões. Então, se você está aqui nessa live, é porque você está procurando recursos que te ajudam a ordenar a tua vontade. Tudo bem? Então, esse ordenamento da vontade, que é o modo de operação da vontade, a gente vai entender como é que funciona aqui e como você pode ordenar. Eu não sei se você está assistindo essa live segurando o celular na mão, ou se ele está apoiado numa mesa, ou está num tripé, não sei onde é que ele está na sua realidade atual, mas eu te convido a fazer um exercício. Imagina, né, se você conseguir colocar suas mãos nessa posição aqui. Deixa eu ver como é que está aqui no retorno. Vamos supor que ele está, né, suas mãos estão nessa posição aqui. É como se fosse uma flecha, né? A vontade é como se fosse uma flecha lançada em busca do alvo. Vou repetir. A nossa vontade, ela é como uma flecha lançada em direção a um alvo, tá? Todos nós, né, segundo alguns autores da antropologia, todos nós buscamos o bem. Todos os homens buscam o bem, até mesmo aqueles que fazem o mal. Eles estão buscando o bem. O problema é que, em muitas das vezes, eles erram o alvo. Dizia São João Paulo II que um pecador é uma pessoa que busca o bem, mas erra o alvo. Por quê? Porque a sua vontade ela não está ordenada para o centro do alvo, para aquilo que é o correto. Então ele acaba que vai desviando para um lado ou vai desviando para o outro. Então, usando aqui essa figura da flecha, vamos imaginar que aqui a minha mão, né, é a ponta de uma flecha. Tá? Se você puder fazer esse exercício aí, você vai visualizar melhor na sua realidade. Então, aqui nós temos uma flecha, onde o meu lado esquerdo aqui, eu vou ter os meus afetos, as minhas emoções, as minhas paixões, né? O meu desejo por conquistar aquilo que é deleitável, né? Os meus desejos, as minhas paixões, a minha memória, a minha imaginação, tá tudo aqui. Do meu lado direito, nós vamos ter a parte racional, tá? O meu intelecto ativo, o meu intelecto passivo, vou ter ali o meu desejo irascível de buscar bens árduos, né? Aquela pessoa que consegue acordar 5 horas da manhã para ir para academia, aquela pessoa que consegue parar um tempo para ler durante 1 hora seguida, uma pessoa que acorda de madrugada para poder cuidar, né? A mãe que acorda de madrugada para cuidar do filho, isso é o desejo irascível, né? De fazer coisas difíceis, bens árduos, né? Tudo isso está do lado direito da flecha. Tem outros pontos também, só estou resumindo aqui. Então, em resumo, nós temos aqui na ponta da flecha a nossa vontade, tá? Do meu lado esquerdo eu tenho os meus afetos, minhas paixões, minhas emoções, e do meu lado direito aqui eu tenho a minha parte racional. Eu não sei se está ao contrário aí para vocês, mas independente da posição, a gente vai refletir sobre esses elementos. Então, na ponta eu tenho a minha vontade, de um lado eu tenho a parte das paixões e emoções, do meu outro lado nós temos a parte racional, tá? A minha razão, o meu intelecto. Vamos lá. Quando eu tenho o lado das emoções, o lado das paixões muito pesado, digamos assim, eu só alimento isso, eu sou uma pessoa que só busca bens deleitáveis, uma pessoa que tem uma imaginação fértil, uma pessoa que não busca se corrigir com o passado, vive de futuro, não consegue se instalar no presente, na realidade, esse lado aqui ele vai pesar muito.
Então, tu concorda comigo que a tua vontade, né, que é o centro da flecha, ela vai inclinar para esse lado, tá? Quando eu peso demais, eu só uso esse lado esquerdo, né, das minhas paixões, dos meus afetos, eu só vou para um lado, eu só vou para esse lado de cá. Então, eu acabo errando o centro do alvo. Quando eu vou alimentar somente também o lado direito, né, o lado da razão, da inteligência, e deixo ele pesado, eu também vou desviar o alvo. Eu vou também errar o centro do alvo. Por quê? Porque eu alimentei somente o lado racional. Ah, Lucas, mas a gente não deve ser uma pessoa racional, a gente não deve ser uma pessoa que pensa intelectualmente, a gente deve. Porém, se eu só uso esse lado aqui, eu também vou falhar. Pensa comigo. Faz sentido na sua cabeça você se interessar pelo seu marido ou você se interessar pela sua esposa sem ter nenhum tipo de desejo ou atração sexual por ele? Não faz sentido. Pelo menos na minha cabeça, não. Ou seja, não adianta ter só o lado racional. Você precisa ordenar e administrar bem o lado das emoções para que ele puxe para o lado certo. O problema é que hoje nós vivemos em uma sociedade tão desordenada que a nossa vontade ela é fraca, ela vai de acordo com os ventos. Não, hoje eu tenho que ser mais racional. Não, hoje eu tenho que ser mais emocional. E você não administra as coisas. Ah, é coração ou cérebro, né? Fica aquela coisa. Não, gente. A gente tem que saber administrar as coisas. Então, ordenar bem cada um desses lados vai fazer com que minha vontade ela chegue mais rapidamente ao centro. Então, Lucas, como é que eu ordeno isso na prática? Aí nós vamos agora saber como é que a gente ordena cada um desses lados, tá? Tanto o lado esquerdo como o lado direito, para que você consiga centralizar a sua flecha no centro da vontade de Deus, por exemplo, né? Que é a vontade de Deus para o seu casamento, para o seu trabalho, para outras áreas da sua vida também. Vamos lá. Aqui vai ser um. Eu vou tentar ser o mais didático possível, para que você consiga entender onde você deve buscar as fontes para resolver esse problema aqui, porque eu não vou passar aqui 2 horas numa live, né? No máximo aqui 40 minutos, né? Já se passaram quase 30, então vamos organizar aqui as ideias para que você consiga pegar essa referência e desenvolver. Você pode desenvolver sozinha, né? Buscando conhecimento sozinho, ou você pode procurar uma ajuda terapêutica. Você pode procurar um terapeuta, você pode procurar um diretor espiritual, mas é importante que você já sabendo disso, isso já te dá uma vantagem na hora de resolver a sua situação. Tá bem? Vamos lá. Como é que eu ordeno o lado esquerdo, né? O lado das paixões? Por meio de duas virtudes. Então é como se essas duas virtudes elas fossem lapidando e moldando esse meu lado esquerdo para que eu conseguisse administrá-lo bem. Quais são as duas virtudes? Primeira virtude, a virtude da temperança. O que é a temperança, Lucas? A temperança é você dar o justo, né, a justa medida nas suas ações. Você já comeu uma comida sem sal, né? Você já comeu uma comida sem sal? Eu acredito que não seja muito bom, né? Você também já comeu uma comida muito salgada? Também não é muito bom. Ou seja, aquela comida ela está destemperada, ela está temperada de uma forma ruim, temperada de uma forma com a qual o sabor da comida, o sabor genuíno da comida, se perde. Ou seja, a sua vida não pode nem ser uma vida sem sal, nem uma vida salgada demais. Tem que ser uma vida com justo tempero. Por exemplo, quando eu olho para minha filha, que ela está indo colocar o dedo na tomada, a Elis vai lá, porventura, quer colocar o dedo na tomada. Você acha que a atitude mais correta é eu chegar e dizer assim, lá de longe, falo, Elis, por favor, né, você não pode colocar o dedo na tomada, porque você corre o risco de levar um choque. Você acha que eu deveria falar assim? Ou deveria falar, Elis, para! Senão você vai se machucar, tira daí, sai daí! Eu fui destemperado quando eu agi assim, gritando? Não, porque a situação exigia que eu fosse mais ríspido, que eu tivesse que gritar, que eu tivesse que parar tudo que eu estava fazendo para poder ir lá socorrer, para que ela não se machucasse. Entende? Então, a temperança não é você ser calmo. Não, é para você dar a justa medida nas suas ações. Tá ok? Então, a temperança, ela vai te ajudar a alinhar tudo isso. Tá bom? A outra virtude que vai ajudar a ordenar esse lado esquerdo aqui da flecha, digamos assim, é a virtude da fortaleza. Eita, essa aqui muita gente se confunde, né? Ah, Luciano, não quer dizer que eu tenho que ter um corpo forte para poder ser virtuoso? Também, tá? Também. Você precisa ter um corpo forte para poder administrar isso.
Mas a virtude da fortaleza é a que diz respeito ao fortalecimento das nossas ações. Então, por exemplo, uma coisa que fortalece muito a nossa vontade, o jejum, a esmola, a oração, fortalecer a sua vontade, né, em detrimento de um enfraquecimento do seu corpo, em detrimento de um enfraquecimento daquilo que, porventura, pode estar destemperado. Se você é uma pessoa que sempre numa discussão, por exemplo, bate nas coisas, quebra um copo, quer derrubar uma parede, quer derrubar uma porta, faça um jejum, que você já começa a diminuir ali o ritmo, que começa a diminuir ali a pressão sobre as suas ações, tá? E vai fortalecendo a sua vontade. Ah, eu queria tanto comer esse doce. Exercite a virtude da fortaleza. Não coma. De, de propósito, não vou comer esse doce. Ah, eu tô na casa da minha sogra, ela fez um pudim. Talvez naquele dia você possa recusar, entendeu? Você vai administrando a sua vontade pelo meio da fortaleza, tá bom? Então, quem é que administra aqui o lado. Alguém pode escrever nos comentários, por favor? Quem é que administra aqui o lado esquerdo? É a virtude da temperança e fortaleza. Coloca temperança, né? Tempero, né? Temperança e fortaleza. Você coloca aí nos comentários, tá bom? E aí eu já vou falar do lado direito também. Escreva aí temperança e fortaleza. Agora a gente vai entender como é que nós vamos controlar aqui o lado direito, né? O lado direito da busca da vontade, né? Para ordenar a nossa vontade. As duas virtudes que nós vamos usar aqui dentro desse lado, né, da busca da virtude. Obrigado, Lilian. Colocou aí temperança e fortaleza. Então, anote aí como é que você ordena as suas paixões e as suas emoções, com a temperança e fortaleza. Como é que a gente ordena aqui o lado direito, né, o lado da razão, da inteligência? A gente usa mais duas virtudes. São as virtudes da justiça, ou seja, o que é justiça? É dar aquilo que é devido ao outro. Então, é devido, né, para vocês, é justo, né, por exemplo, que um exemplo aqui que aconteceu essa madrugada aqui em casa. É justo que nós acordemos de madrugada porque as crianças estão chorando. Aqui em casa são três crianças, né? Tinha que trocar duas e a outra estava chorando com fome. Então a gente foi dar leite para um, trocar a fralda de outras duas, né? Então acaba que diante dessa é justo, eu não posso deixar meu filho passar fome. É um dever como pai alimentar o meu filho. Então é justo que eu acorde e vá fazer aquilo, né? É justo que eu esteja aqui de manhã com vocês porque eu me comprometi a toda terça-feira estar fazendo uma live de manhã. Então é justo com vocês. É algo que eu me comprometi publicamente para dar para vocês. É justo que um marido e a esposa sejam fiéis, porque eles fizeram essa promessa. É justiça. A gente consegue olhar tudo isso. Só que a gente tem que também modular a nossa inteligência para que o nosso senso de justiça não seja um senso de justiça humano. A gente está falando de virtude. Não está falando aqui de lei moral somente. Lei, né? Uma, uma busca pela Constituição. Não, entender a Constituição. Não, a gente está falando de justiça divina. Por que que eu estou falando de justiça divina? Porque nós estamos falando de matrimônio. Matrimônio é uma realidade que compõe três pessoas: o homem, a mulher e o amor, que é o próprio Cristo, que é Deus. Então, se eu não incluo Deus na fórmula, na conta, né, eu não vou conseguir entender o que é a justiça divina. Então, você precisa entender o que é a justiça divina. Lembra da história de José? Se você perdeu, porventura, que é a história de José do Egito, você volta lá no replay da live, que vai estar disponível por 24 horas lá no meu canal do YouTube. Eu vou colocar o aviso para vocês. Aí vocês podem ir lá e assistir novamente. Tá bem? Mas, ó, a justiça divina. José olhou para aquela atitude dos irmãos e não ficou com raiva deles. Por quê? Porque ele praticou a justiça divina. Meu Deus, era justo. Isso deveria acontecer para que eu pudesse estar hoje governando essa terra, governando esta nação. Ele entendeu. Ah, Lucas, meu marido me traiu. Tá. Você já percebeu o quanto você se aproximou de Deus depois disso? Você já percebeu quantos frutos bons aconteceram depois que seu marido saiu de casa? Já percebeu quanto você reconheceu os seus erros quando a sua esposa disse que não queria mais ficar com você? Porque durante o casamento você nem percebia que estava tudo dando errado.
Você já percebeu, já parou para pensar nisso? Já parou para pensar que diante dessa dificuldade, diante desse sofrimento, você está se tornando uma pessoa cada vez melhor? Olha só, gente, não adianta você melhorar, não adianta você sofrer, passar pelo sofrimento que está acontecendo dentro do seu casamento e não se tornar uma pessoa melhor. É desperdício. É olhar para essa realidade e dizer assim: o que, que eu estou fazendo? Tô perdendo tempo. Não, você tem que você tem que se tornar uma pessoa espetacular. Você tem que se tornar uma pessoa que, quando o seu marido voltar, quando a sua esposa voltar, vai ser a pessoa com a qual ele vai passar o resto da vida. As pessoas dizem que depois que um casamento é restaurado, ele nunca volta a ser o que era antes. E de fato, não deve voltar a ser o que era antes, meu Deus do céu. Tem que ser melhor, né? Jesus reservou o melhor vinho para o final, para depois. Então, se você está aqui para lutar pelo seu casamento, lute até o fim. E melhore. Não passe por esse processo de forma passiva. Seja forte, seja têmpero, seja justo. E por fim, a última virtude que ordena esse lado direito, seja prudente. Seja prudente. Colocar aqui no comentário: Lucas, luto até hoje pelo meu casamento, mas estou muito cansada. Me ferro muito e quero que as coisas do alto e ele a do inimigo. Eu preciso perdoá-lo. Pronto, perdoe. Perdoe com o seu coração, assim como José perdoou seus irmãos, porque teve um olhar divino sobre a situação. Se você não conseguir ordenar tudo isso, você vai ficar em constante, vai ser uma pessoa imatura constantemente. Vai ser reativo, não vai conseguir melhorar. Então, olhe para essa realidade e veja como uma via para você ser uma pessoa melhor, para ser um esposo melhor, para ser uma esposa melhor. E assim, o relacionamento de vocês só tem a ganhar. A prudência é a gente refletir bem sobre as nossas ações. É a justa medida, né, das ações. No planejamento das ações, melhor dizendo. Você planeja uma realidade e você tem que realmente ter uma consciência que aquilo ali é possível de ser realizado. Não adianta eu dizer que mês que vem eu vou faturar R$ 1 milhão, sendo que isso nunca aconteceu, nem perto disso. Nem perto disso. Não posso ser imprudente. Ah, eu vou organizar aqui para a semana que vem eu viajar para Disney. Calma lá, cara. Tem um monte de conta para pagar ainda. Não é assim, não. Existe um tempo para planejar, né? Ah, mas eu quero que meu casamento ele volte semana que vem. Calma. Deus pode tudo fazer, mas calma. Faz a tua parte, seja prudente. A prudência, ela tem uma outra característica que é anexa a ela, que é a vigilância. O prudente, ele é vigilante. A pessoa que é prudente, ela está atenta aos sinais de Deus. Ela está atenta, ela está vigilante, ela está com a sua lâmpada acesa, como diz a palavra de Deus. Então, se você olha para a sua realidade, reconhece os seus erros, reconhece que você pode mudar, reconhece que Deus está agindo, esteja atento, prudente, em alerta, para qualquer momento você tomar a melhor decisão. Por fim, né, antes de ir por fim, né, para o fim, eu queria saber se vocês entenderam essa dinâmica da flecha aqui, tá? Onde o centro da flecha é a ponta da flecha é a minha vontade, que do lado esquerdo nós temos o lado das emoções, das paixões. Do meu lado direito, nós temos a parte racional, a parte intelectual. Me confirme se você entendeu isso, por favor, porque isso é muito importante, tá? Me confirme se você entendeu isso. Você entendeu a flecha, tá? Se bota sim ou não aqui nos comentários. Se você pegou, porventura, né? Se pegou o conteúdo pela metade, não se preocupe. A live vai ficar salva por 24 horas lá no meu canal do YouTube. Eu vou colocar o link nos stories assim que ela subir, tá bom? Mas me confirme se você conseguiu entender essa parte, porque isso que é muito importante. Essa ferramenta é muito importante para você aplicar no seu relacionamento, no nível de maturidade do seu relacionamento. Colocar aqui sim, sim, muito bem. Perfeito, gente. Obrigado pelo feedback de vocês. Ótimo, vamos para frente. Para finalizar, eu queria trazer aqui um trecho do livro, que esse livro aqui deveria ser livro de cabeceira para todo mundo que está buscando a luta pelo seu relacionamento ou quer ter um relacionamento melhor, que é esse aqui, ó. Egoísmo e Amor. Cadê? Deixa eu segurar aqui lá. Esse livro aqui é essencial, né? Deixa eu colocar aqui mais para frente, vocês estão vendo aqui, que é o livro Egoísmo e Amor, do Rafael Cifuentes.
E ele tem um trecho lá na página 78 que é muito interessante sobre a dimensão da inteligência emocional. E eu vou ler aqui para vocês. Depois eu vou colocar nos stories esse trecho para vocês anotarem, bater o print e vocês conseguirem meditar sobre o que ele está dizendo aqui. Olha só. Acostumemo-nos a não exigir a satisfação imediata dos nossos desejos. Saibamos aguardar os resultados de uma prova, de um exame médico. Esforcemo-nos por não nos aborrecermos com o ônibus que não chega, com o telefone ocupado, com a fila interminável, com o engarrafamento enfadonho, com a marcha lenta dos acontecimentos. Mas, especialmente, aprendamos a esperar pelas pessoas, a esperá-las pacificamente. A esperá-las como, Lucas? Pacificamente, com seu ritmo vital, com as suas pausas, com as suas demoras e também com as suas limitações e defeitos irritantes. Saibamos, aprendamos a esperar pelas pessoas, a esperá-las pacificamente, com seus, com seu ritmo vital, com as suas pausas, com as suas demoras e também com as suas limitações e defeitos irritantes. Saiba esperar o seu marido, saiba esperar a sua esposa. Tenha inteligência emocional para agir. Não fique se desgastando. Não viva de excesso de passado, não viva de excesso de futuro, não viva de excesso de presente. Saiba esperar. Tenha paciência, né? Busque a Deus, porque Ele estará com você todos os dias. Tá bem? Espero que esse conteúdo te ajude, né? Passamos aqui já do tempo previsto, mas eu queria muito deixar essa mensagem para vocês. Esse trecho aqui do livro eu vou colocar nos stories, bem como o link da live vai estar nos stories. E eu quero que você assista, que você compartilhe essa live. Ela vai ficar salva apenas por 24 horas lá no canal do YouTube. Assista, anote, busque ajuda. Se você quiser acompanhamento terapêutico individualizado, basta você, quando acabar aqui a live, ir lá no meu direct, escrever 0210, simplesmente 0210, você vai receber uma série de informações sobre o meu atendimento. Ah, Lucas, mas eu já conheço como é a forma, agora eu só quero marcar a sessão. Você vai lá escrever, eu quero marcar a sessão, que eu vou falar com você e dizer quais são os horários disponíveis. Você fala diretamente comigo. Por que, Lucas, você não fala com a secretária? Porque dentro do meu acompanhamento nós temos o que eu chamo de suporte ativo. E eu que faço esse suporte. Então, desde o início do acompanhamento, você fala diretamente comigo. Tanto para marcar as sessões, como também para você desabafar, receber orientações durante o processo, durante o tratamento. Por isso que é diretamente comigo. Eu não tenho 1 milhão de pacientes, porque senão eu não conseguiria ter esse acompanhamento de perto. Então, o meu objetivo aqui é fazer um acompanhamento de perto de você para você, te dar as ferramentas certas, te acompanhar junto nesse processo. É como um Simão Cirineu que ajuda Jesus a carregar a cruz, eu vou tentar também ajudar a carregar a sua. E assim a gente vai ter o melhor resultado possível. Tá bom, gente? Terça-feira que vem, nos encontramos por aqui, às 8, 8h30. Eu vou ainda ajustar esse horário para ver o que é que fica melhor para todo mundo. Mas eu espero de coração que esse conteúdo te ajude. Espero de coração que nós possamos construir famílias fortes, relacionamentos saudáveis, em paz e que a família de você seja restaurada. Esse é o desejo do meu coração, tá bom? Que Deus abençoe você e até a próxima.